Bem, se você, assim como eu, é uma pessoa que cresceu junto com o crescimento da internet, principalmente do YouTube, em algum momento você já deve ter ouvido falar na franquia de Five Nights at Freddy's, que nada mais é do que aquele jogo de terror, onde você tá na pele de um guarda noturno e tem que sobreviver 5 noites em uma pizzaria, enquanto robôs amaldiçoados tentam te caçar durante a noite. E bem, para muitos que não conhecem direito a franquia, deve olhar para FNAF e imaginar algo totalmente confuso e complexo, e isso até que não é à toa, tendo em vista que atualmente a franquia conta com mais de 10 jogos, isso sem constar os livros da franquia, que vieram como uma forma de simplificar a história, mas acabaram complicando ela ainda mais. E se isso já não fosse suficiente, ainda temos um filme de Five Nights at Freddy's, que mudou totalmente a história que já havia sido teorizada por anos. E bem, eu já comentei nesse canal algumas vezes o quanto eu amo a franquia de Five Nights at Freddy's, e essa foi uma franquia que não só marcou a minha infância, mas também é uma das principais responsáveis de hoje eu gostar tanto de jogos de terror e mistério. Mas enfim, como já virou costume aqui nesse canal, eu vou separar o que eu quero abordar nesse vídeo em 2 tópicos. O primeiro tópico vai ser falando sobre a ascensão da franquia de Five Nights at Freddy's e o porquê de ela ter sido tão importante e significativa para uma época da internet. Já no segundo tópico, eu quero falar sobre a queda da franquia, ou ao menos tentar argumentar o porquê de ela não ser mais a franquia tão aclamada que já foi um dia. E bem, caso você não seja uma pessoa que conhece muito sobre a história de FNAF, ou até conhece, mas não entende ela perfeitamente, pode ficar tranquilo que nesse vídeo eu não quero falar necessariamente da história de Five Nights at Freddy's. Mas enfim, chega de enrolação e vamos de fato pro vídeo. No dia 8 de agosto de 2014, foi lançado ao mundo o primeiro jogo da franquia de Five Nights at Freddy's. O jogo consistia em uma mecânica bem simples. Você é um novo guarda noturno de uma pizzaria e vai ter que sobreviver durante 5 noites e impedir que algum desses animatronics invada sua sala. Mas o que fez com que esse jogo encantasse o público não foi necessariamente a forma inovadora de apresentar uma gameplay para jogos de terror, mas sim por 2 fatores primordiais. O primeiro deles foi o marketing absurdo que o jogo ganhou na internet, onde não foi só 1, nem 2, muito menos 10 pessoas que começaram a fazer vídeos, mas sim milhares de pessoas que estavam gravando seus vídeos e divulgando ainda mais o primeiro jogo da franquia. E isso sem constar que o YouTube também estava no seu auge, então praticamente não havia uma pessoa sequer que não tivesse ouvido falar sobre a história de Five Nights at Freddy's. E o segundo fator que casou perfeitamente com o primeiro foi justamente o mistério que envolvia a história daquele jogo. Em nenhum momento aquele primeiro jogo de FNAF se propôs a explicar a história por trás daquela pizzaria, porém deixou algumas pistas soltas para que o próprio jogador encontrasse e pudesse teorizar sobre ela livremente. E após o sucesso estrondoso do primeiro jogo de FNAF, no dia 11 de novembro, ainda no ano de 2014, foi lançado Five Nights at Freddy's 2, que conseguiu fazer o dobro do que o primeiro jogo fez. E digo isso não somente pela divulgação e marketing do jogo, que foi um tremendo absurdo, mas também porque cada noite passada no jogo foi implementado um sistema de minigames, que ao longo dos minigames ia se explicando aos poucos a história por trás de tudo que nós vivenciamos durante aquele jogo. E eu me lembro perfeitamente que após o lançamento do segundo jogo, Five Nights at Freddy's acabou se tornando uma febre mundial. E literalmente todo dia tinham diversos canais postando vídeos, encontrando informações escondidas e bolando teorias do que de fato poderia ser a história de FNAF. E bem, eu não poderia citar sobre canais que faziam vídeos teorizando sobre a história de FNAF sem citar o canal do Renan Souzones, que na época era o Huey Station. E sem sombra de dúvidas, esse foi o melhor teorista de Five Nights at Freddy's que tivemos no YouTube. E por mais que hoje em dia o foco do canal dele não seja mais falar de FNAF, e muito menos fazer vídeos sobre teorias, ainda é extremamente satisfatório reassistir os vídeos dele falando sobre a teoria de cada jogo de FNAF. E é graças a ele também que hoje eu amo falar de teorias e jogos de terror. Mas enfim, após o sucesso estrondoso que FNAF havia feito em seus 2 jogos, e ainda tendo uma sequência lançada pouco tempo depois do primeiro jogo, era de se esperar que o próximo jogo da franquia estivesse ainda mais próximo. E dito e certo, no dia 2 de março de 2015, nós tivemos o lançamento do tão aguardado Five Nights at Freddy's 3, que apesar de ter sido um jogo onde não supriu a expectativa de muitos em relação à gameplay, até porque tivemos um pouco mais do mesmo. A diferença é que dessa vez tivemos apenas um animatronic caçando o jogador.
e os demais animatronics meio que viraram assombrações que atrapalhavam o jogador. Porém, na minha opinião, eu creio que o FNAF 3 é o jogo mais rico no quesito da história, até porque a mecânica dos minigames também continuou nesse jogo, e dessa vez tivemos minigames que explicavam muitas coisas que envolviam toda a história. E após o final do FNAF 3, para muitos aquele poderia ter sido de fato o final da franquia. Porém, além de haver alguns furos na história, houve também alguns easter eggs encontrados que deixaram pistas de que a história não havia acabado. E para surpresa de muitos, 5 meses após o lançamento de FNAF 3, somos surpreendidos com o lançamento de Five Nights at Freddy's 4. E se FNAF 3 havia apagado um pouco do hype da franquia, FNAF 4 trouxe não somente um jogo mais enigmático de todos os tempos, mas também trouxe o jogo mais aterrorizante de todo o universo de FNAF. Agora não estávamos mais controlando um guarda noturno, mas sim uma criança chorona, presa em seus maiores medos. Agora tínhamos uma versão aterrorizante dos animatronics e minigames ainda mais enigmáticos, gerando totalmente um caos em toda a história de FNAF, onde tivemos uma divisão entre as teorias. De um lado, nós tínhamos pessoas que decidiam acreditar que os acontecimentos em todos os jogos foram sim reais. Já uma outra parte decidiu acreditar que os acontecimentos de todos os jogos eram apenas a criança chorona, presa em coma, após sofrer um acidente com um dos animatronics. E por mais que isso seja muita informação, todo esse bolo de informação foi o que causou a maior reviravolta na internet na época, onde não se falava de outra coisa a não ser as teorias de Five Nights at Freddy's e principalmente sobre o FNAF 4. E quando muitos pensavam que Scott Cawthon, criador de Five Nights at Freddy's, havia finalizado a franquia com o quarto jogo, cerca de um ano depois, no dia 7 de outubro de 2016, ele lança o que para muitos, inclusive para mim, é o jogo que põe um ponto final na história do jogo, que é o Five Nights at Freddy's Sister Location. O FNAF 4 era, sem sombra de dúvidas, o jogo mais diferente no quesito gameplay. Porém, o Sister Location conseguiu ir ainda mais além do que isso, e trouxe não somente uma forma de narrativa diferente, mas trouxe uma gameplay completamente diferente a cada noite que se passava no jogo. E como de costume, o Sister Location faz novamente com que a franquia de Five Nights at Freddy's tivesse um sucesso estrondoso. E uma coisa que eu não poderia deixar de citar é justamente a agilidade que o Scott Cawthon tinha para lançar os seus jogos para a versão mobile. E por mais que muitos não aceitem, ter a possibilidade de jogar FNAF no celular foi o que fez ele se tornar ainda mais popular, principalmente dentre o público infantil. Até porque não era qualquer criança por aí que tinha um computador, e muito menos não era qualquer criança que podia comprar um jogo naquela época. Mas já pro celular, mesmo com o jogo sendo pago, era muito mais fácil usar métodos Jack Sparrow, se é que você me entende, para poder jogar algum jogo da franquia no seu próprio aparelho. E vale ressaltar que eu também fui uma dessas pessoas, que não só presenciou o início, mas também presenciou o auge de uma das minhas franquias favoritas, mas também teve a infância marcada por um dos meus jogos favoritos. Bem, nesse tópico eu quero abordar de uma forma bem diferente do último. Eu não quero citar necessariamente jogo por jogo, mas sim falar diretamente a minha opinião do porquê, após o jogo Sister Location, FNAF ter se afundado tanto assim. Bem, após o jogo Sister Location, nós tivemos alguns jogos que não foram necessariamente jogos que seguiam a mesma linha dos anteriores da franquia. E um desses jogos, que eu evitei falar no tópico anterior, foi justamente um que veio antes do Sister Location, que basicamente era mais um jogo feito para ser descontraído, e foi mais considerado pela comunidade como um spin-off, até porque o objetivo de jogos semelhantes ao FNAF World era justamente esconder elementos da história de FNAF dentro deles. E isso até que foi interessante, principalmente tendo em vista de que estamos falando de spin-offs que vieram antes do Sister Location, ou seja, ainda não tínhamos um jogo que dava brecha para um final verdadeiro da história. Porém, algo que pessoalmente me quebrou bastante foi justamente até o próprio Sister Location ser um jogo que dava brechas que indicavam que a história não havia acabado, mesmo com muitas pessoas já aceitando que aquele jogo indicava o final oficial da história. E bem, como todos já sabem, com o tempo foram sendo lançados mais outros jogos da franquia, e jogos esses que para muitos só fizeram estragar todas as histórias e teorias que haviam sido montadas nos últimos tempos. E jogos esses que, mesmo desmontando tudo que havia sido construído anteriormente, conseguiram mais uma vez explicar uns furos de roteiro e dar finalmente um final genuíno para a história. Porém, com o tempo, mais uma vez tudo isso foi se perdendo. Começaram a dar explicações a coisas que nem precisavam sequer ser tocadas. Os jogos que antes tinham o objetivo de narrar uma história só começaram a virar um aglomerado de informações sem sentido. Sem constar que no intervalo de lançamento dentre os jogos, também foram lançados livros, que ao invés de explicar melhor tudo o que havia acontecido naquele universo, só foram gerando mais dúvida e mais confusão, em algo que já poderia muito bem ter sido resolvido anteriormente. E a minha indignação
decepção não é necessariamente pela história não ter se encerrado da forma como eu queria, mas sim porque ela foi tomando um rumo jamais esperado antes. O que era antes para ser uma história totalmente investigativa e científica, se tornou uma história totalmente paralela a isso, e começou a envolver coisas místicas que não fazem o mínimo sentido e nem sequer condizem com o que era apresentado ao público no começo de tudo. E por mais que você possa ter pensado que o filme de Five Nights at Freddy's trouxe um novo hype para a franquia, e de fato trouxe, o filme na concepção de muitos acabou sendo apenas mais uma decepção. E eu não acho que o filme seja necessariamente ruim, mas se hoje temos um filme mediano de uma franquia que já foi tão aclamada em anos passados, é justamente o reflexo do que vemos nos seus jogos e na sua história anteriormente. Uma história completamente rasa, sem sentido nenhum e sem o mínimo propósito. E falando nisso, eu não poderia deixar de citar a decepção que foi o Security Breach, um jogo que pra mim era quase um sonho de consumo se tratando de FNAF. Finalmente poder explorar uma pizzaria em Five Nights at Freddy's e ver os animatronics em tempo real sempre foi, na verdade, o sonho de todos que jogaram desde o primeiro jogo, mas no final apenas tivemos mais do mesmo. Security Breach é um jogo completamente raso e superficial, e sem constar a sua história que, na minha opinião, deixou de ser Five Nights at Freddy's. E por mais que eu tenha acabado de criticar tudo envolvendo a franquia atualmente, eu não posso negar que eu ainda sou um grande fã, e ainda sinto a mesma sensação de jogar os jogos antigos nos dias de hoje, igual eu sentia quando era criança. E ver o que a franquia se tornou hoje não tem outra palavra que possa definir, a não ser decepção. Decepção de ver um projeto tão aclamado, de uma pessoa só, que tinha um potencial tão grande e uma história tão incrível em suas mãos, simplesmente se resumir a algo tão comum e tão superficial. Mas enfim, nesse vídeo eu não quis só criticar a franquia de FNAF, muito menos dizer que ela é uma porcaria. Como eu mesmo disse anteriormente, eu ainda tenho um amor muito grande pelos jogos de Five Nights at Freddy's, e esse vídeo teve apenas o objetivo de expressar a minha opinião sobre o que tem acontecido com ela nesses últimos tempos. Mas enfim, eu acho que esse foi o vídeo. Se você discorda em algo que eu disse aqui nesse vídeo, fique à vontade aqui nos comentários pra discordar da minha opinião ou até acrescentar algo. Pra mim não tem problema, eu gosto muito de ler os comentários e principalmente de responder. E se você gostou desse vídeo, quiser me ajudar deixando um like aí embaixo, bem, eu ficaria muito agradecido e isso me ajudaria demais. Mas enfim, eu acho que é isso. Muito obrigado de verdade se você me viu até aqui. E é isso. Um abraço e tchau.